Uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 4. A era da Igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Introdução. A fim de relembrar, eu quero salientar novamente como chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros das várias eras. Deus, em sua soberana vontade, cuidou para que a história da Igreja do Novo Testamento não se perdesse, assim como Ele cuidou para que a história de Israel não se perdesse, colocando-a na Bíblia e confirmando-a hoje, a partir de inúmeros rolos de pergaminhos, vasos de barro e outros artefatos que os arqueólogos têm descoberto e interpretado. Nós, em realidade, temos um comentário corrente da história bíblica desde a primeira página até agora. Assim, lendo a história, podemos descobrir que homem ou homens nas várias eras foram os mais próximos do padrão original de Deus, o apóstolo Paulo. Aqueles que Deus usou para trazer o seu povo de volta à palavra da verdade seriam as pessoas a examinar. Então, dentre esses, haveria um para cada era que mais claramente se destacaria como o mais próximo no padrão e poder da palavra. Esse seria o mensageiro. As eras também são encontradas por um estudo da história. Precisa-se simplesmente ler as eras como se encontram em Apocalipse, e tudo isto se amolda perfeitamente com a história como realmente deve. Uma vez que as eras da Igreja foram prenunciadas por Deus e suas próprias condições reveladas, então, necessariamente, a história que se seguiria seria como a Bíblia descreveu. É simples assim. Mas, por outro lado, a simplicidade é a chave da palavra. Agora, com tudo isso, eu não tenho sido simplesmente um estudante e um historiador. Eu tenho procurado ser um homem de mentalidade espiritual, e foi somente com a clara aprovação do Espírito de Deus que escolhi os homens que tenho escolhido. Isto é verdade porquanto Deus conhece o meu coração. O mensageiro. Usando nossa regra dada por Deus para escolher os mensageiros de cada era, sem hesitação, declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor a essa posição. Ele foi discípulo daquele grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. E não há dúvida de que, quando assentava-se aos pés desse grande homem, ele aprendeu as virtudes cristãs que fluíam de sua vida consagrada, pois Policarpo foi um dos santos verdadeiramente ilustres de todas as eras, quando observado à luz de uma vida irrepreensível. Você recordará de sua própria leitura que Policarpo foi martirizado. Velho demais para fugir,
e um homem sincero demais para permitir que outro o escondesse e depois sofresse a pena por agir assim, ele entregou-se à morte. Mas antes de fazê-lo, e pediu e lhe foi concedido permissão para orar 2 horas por seus irmãos no Senhor, pelo governador, por seus inimigos e seus captores. Como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição, ele permaneceu firme, recusando-se a negar o Senhor, e morreu com uma consciência limpa. Ele foi posto junto ao poste, desamarrado por seu próprio pedido, e o fogo foi aceso. O fogo desviava-se de seu corpo, recusando-se a tocá-lo. Ele foi então traspassado com uma espada. Quando isto foi feito, a água jorrou de seu lado, abafando as chamas. Seu espírito realmente foi visto partindo na forma de uma pomba branca liberada de seu peito. Entretanto, apesar de todo este grande testemunho, este estudante de João, o revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta, pois ele próprio inclinou-se à organização, não percebendo que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus era realmente um ardil do inimigo. Com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação do Espírito Santo, e a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciãos, pastores e etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons. E Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade. E visto que ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. No volume 1, página 412, dos Pais Antinicenos, temos esta declaração dele sobre a divindade. Todas as outras expressões, do mesmo modo, revelam o título de um único e mesmo ser, o Senhor do poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Feitor e outros semelhantes. Estes não são nomes e títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um único e mesmo ser. Ele mostrou claramente que estes são apenas títulos, como o é Rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã, mais formoso dentre os milhares, etc. Também não há senão um Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, com sua estrita adesão à palavra, sua maravilhosa compreensão da Escritura e a assistência do poder de Deus sobre esse ministério, ele é a escolha certa para a era. É inteiramente lamentável que as outras eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança do Espírito Santo e na palavra. Esmirna. A cidade de Esmirna estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna.
Por causa de seu porto excelente, era um centro comercial de renome por suas exportações. Era também distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciências e belas construções. Muitos judeus viviam lá, e eles eram amargamente contrários ao cristianismo, até mesmo mais do que eram os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus e disse que eles profanaram o seu dia santo, sábado, para carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre. A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra. Mirra era usada na embalsamação dos mortos. Assim, temos um significado duplo encontrado no nome desta era. Foi uma era amarga, cheia de morte. As duas vinhas dentro da estrutura da igreja estavam se apartando mais, com um amargor intensificado em direção à verdadeira vinha, por parte da falsa. A morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia e impotência progressivas, porque já tinha-se desviado da verdade não adulterada dos primeiros poucos anos após o Pentecostes. E nenhum verdadeiro crente é mais forte e espiritualmente saudável e vivo do que seu conhecimento da adesão à pura palavra de Deus, como visto através de inúmeros exemplos no Velho Testamento. A organização estava crescendo a passo acelerado, confirmando e aumentando a morte do grupo de membros, porque a liderança do Espírito Santo fora deposta e a palavra substituída por credos, dogmas e um ritual feito pelo homem. Quando Israel entrou em alianças ilegais com o mundo e contraiu amizades através de casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, um templo e a palavra. Porém, quando voltaram, eles tinham rabinos, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e o Talmud. E quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu pai, o diabo. E isto, apesar deles serem de Abraão segundo a carne. Nesta era, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel, porém um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais, assim haveria sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus. Nesta cidade havia 2 templos famosos. Um era o templo erigido para a adoração de Zeus, e o outro fora erigido para Cibele. E entre estes 2 templos foi encontrada a mais bela estrada dos tempos antigos, chamada a Rua de Ouro. Para mim, isto retrata uma mais extensa invasão do paganismo que já tinha começado na Primeira Era, mas sabendo-se existir somente em Roma. A união dos 2 templos, de um deus e uma deusa, é a semente da mariolatria, da qual Maria é chamada a Mãe de Deus e recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe uma coigualdade com Jesus Cristo. A Rua de Ouro, que os une, é um quadro da cobiça que fez com que os organizadores nicolaítas unissem o Estado e a Igreja, porque conheciam a riqueza e o poder que isso lhes oferecia. Assim como a era de Éfeso foi nada menos que a sementeira
para a trágica era de Pérgamo, que ainda estava no futuro, esta era de Esmirna foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual, da qual ela jamais se levantaria. A morte a estava permeando, da raiz ao ramo, e aqueles que participavam dela participavam da amargura e da morte. Esta era durou de 170 a 312 DC.